Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos para mais uma aula de geografia e a nossa aula de hoje é sobre climas do Brasil. Tá bom? Coloquei aqui um mapa do Brasil para vocês, que eu acredito que vocês já estão familiarizados, né? Mas é sempre bom relembrar. Em amarelo nós temos a região norte, laranja centro-oeste, verde nordeste. Esse azul quase indo para o lilás é sudeste, e esse verdinho, que talvez alguns enxerguem azul, é o sul, ok? Nós vamos ter alguns fatores que influenciam o clima. São eles latitude. O que é a latitude? É a distância medida em graus da linha do Equador, tá bom? Quanto mais próximo dessa linha do Equador, mais quente vai ser o clima. E aí nós chamamos de uma área de baixa latitude. Quanto mais distante, menos quente vai ser o clima. Nós chamamos de área de alta latitude, ok? Relevo, que são as formas da superfície, podendo ser um planalto, uma planície, uma depressão. As correntes marinhas ou marítimas, que são porções de águas que se movem no oceano, nos mares, trazendo umidade e calor. E a continentalidade, que é um fator climático, né, devido a estar longe dos mares e oceanos, ela tende a trazer um clima mais quente. E a vegetação. Nós sabemos que áreas onde há pouca vegetação são mais quentes, né? Tende a reter mais o calor. E quando tem mais vegetação, fica mais fresquinho. O solo e as próprias folhas das árvores, elas tendem a lançar água em forma de vapor no ar, que isso influencia na umidade do ar. Então, esses são alguns fatores que influenciam o clima. Tá bom? O Brasil possui 6 tipos de clima, são os macroclimas, que atingem grandes partes do território brasileiro, ok? Sendo eles o equatorial, o tropical, tropical semiárido, litorâneo, tropical de altitude e subtropical. O clima equatorial ele vai acontecer lá na região norte do país, também no Mato Grosso e no Maranhão, tá? Ele é caracterizado por ser quente e úmido, com baixa amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a diferença entre a maior e menor temperatura. Por exemplo, se a menor temperatura que acontece em determinado local for 10 graus e a maior 40, nós temos uma alta amplitude térmica, que aí vai ter diferenças de 30 graus, né, entre a maior e a menor, mas não é o caso aqui. Aqui é uma área de baixa amplitude térmica, então a temperatura ela não vai variar muito no decorrer do ano, tá bom? Elevada umidade do ar, ele vai ser bastante úmido, e sendo pouco ou nenhum os períodos de estiagem, ou seja, quase não vai ter seca, onde se tem o clima equatorial. Este clima ele é influenciado pelas massas de ar equatorial continental. Nós vimos que a continentalidade é um fator que traz o calor. E equatorial atlântica. Nesse lugar, né, o norte do Brasil, onde tem muitos rios e lagos, vai haver também muita evaporação. Então, isso vai influenciar para a umidade, e essa massa de ar que vem do Oceano Atlântico também vai influenciar na umidade. E aí nós temos o clima quente e úmido. Ocorrendo friagem dificilmente lá para o inverno, quando a massa polar atlântica ela ganha força, ela vem lá do extremo sul do Oceano Atlântico, né, das regiões polares do nosso planeta, trazendo o que nós chamamos de friagem. A vegetação ela vai possuir grande biodiversidade, predominando árvores de médio e grande porte, como essa que nós vemos na imagem. Nós sabemos que para as árvores se desenvolverem, elas precisam de água e calor. E isso é o que tem bastante nesse onde tem o clima equatorial, tá bom? No norte do Brasil. Vamos lá. Clima tropical. Esse clima, ele pode ser chamado também de continental ou semi-úmido, tá bom? Se vocês virem ou ouvirem alguma coisa desse tipo, estamos falando do clima tropical, que ele vai acontecer no centro-oeste do país, também em algumas partes do sudeste e nordeste, tá bom? Estamos falando de um clima quente. Esse clima, ele vai ter basicamente 2 estações no ano, que é o que? O verão úmido, chove bastante, e no inverno não chove, o inverno seco. A temperatura costuma ser alta e a presença de umidade, com presença de umidade, índice de chuva de médio a elevado, tá bom? Aqui nós temos 2 imagens
que são das vegetações típicas que vão acontecer onde tem esse clima, que é a vegetação de cerrado na esquerda e a do Pantanal à direita. O Pantanal ele é a maior planície inundável do mundo. Nós vamos ver isso mais para frente, quando nós tivermos aula sobre os biomas brasileiros. Tá bom? Vamos lá, clima tropical semiárido. Ele pode ser chamado também simplesmente de semiárido. Ele é predominante da região Nordeste, mas não acontece no Nordeste inteiro. O litoral do Nordeste ele tem um clima diferente. Isso vai acontecer mais no sertão, tá bom? No sertão nordestino, que é uma sub-região do Nordeste. Vai acontecer também no norte de Minas Gerais. Quem já foi ao norte de Minas Gerais vai ver que a paisagem ela é bem parecida com o sertão nordestino. Esse clima ele vai ser quente e seco. Por que quente e seco? Porque não existem massas de ar úmida atuando lá. Existe um planalto chamado Planalto Borborema, ou Serra da Borborema também, pode ser chamado assim, que impede a umidade vir até o sertão nordestino. Então, lá as pessoas vão enfrentar períodos de seca. Uma característica que não tem como você saber, não é previsível. Quando vai chover? Pode ser 2, 3 meses, daqui a 6 meses, às vezes pode ficar até 2 anos sem chover. E isso é que vai explicar, né? Essa falta de uma massa que traga umidade vai explicar o índice pluviométrico bem baixinho, chove pouco lá, de 300 a 800 milímetros. O que são milímetros? São litros por metros quadrados. Então, durante o ano inteiro vai chover 300 a 800 litros d'água por metro quadrado. A escassez de chuva vai fazer com que existam na região rios intermitentes. O que é isso? São rios que em determinadas épocas do ano eles estão ali e em determinadas épocas do ano eles secam, tá bom? Eu deixei aqui uma observação. O sertão nordestino é uma das regiões semiáridas mais povoadas do mundo. E a vegetação predominante lá é a caatinga. O que tem na caatinga? Cactos, árvores de baixa estatura, árvores que perdem as folhas para economizar energia, né, já que não chove muito. Bom, nós vamos ver isso também na aula de bioma. O próximo clima é o clima tropical litorâneo, também conhecido como tropical atlântico. Esse tipo climático ele vai se estender da costa atlântica, aqui do Rio de Janeiro, no caso, até o Rio Grande do Norte. Ele possui temperaturas elevadas durante todo o ano, podendo ter quedas na temperatura no inverno, na região sudeste, que é aqui no nosso caso, né? Devido à atuação da massa polar atlântica. Então, o que é que nós vamos ver aqui nesse clima tropical litorâneo? Na maior parte do ano, a temperatura ela nunca está abaixo de 20 graus. Né? É difícil, as temperaturas elas vão ser sempre elevadas. E aí, quando chega agora junho, né, julho, um pouquinho de agosto, nós vamos sentir um friozinho, que é devido à massa polar atlântica, tá bom? E aí a vegetação predominante vai ser a Mata Atlântica, né? E também o mangues, que é um ecossistema que nós vamos ver também importantíssimo para a preservação de algumas espécies. E nós vamos estar vendo isso nas próximas aulas. Tropical de altitude. Abrange as regiões mais altas do Planalto Atlântico do Sudeste. Esse clima atravessa trechos dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, ou seja, a região sudeste, né? Norte do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Devido à altitude elevada, as temperaturas são mais baixas. A massa polar atlântica faz com que geadas sejam frequentes no inverno e a massa tropical atlântica faz com que haja chuva no verão. Então, nós vemos aqui, né, um clima influenciado por duas massas de ar, a polar, que traz a friagem, e a tropical atlântica, que traz umidade. Esse clima a gente pode ver aqui na região serrana do Rio de Janeiro, né? Onde ficam os municípios de Teresópolis, Petrópolis. Quem já foi sabe que é um tanto mais frio. Esse é o clima tropical de altitude. Clima subtropical é o clima típico da região sul. Ele também pode ser visto nas porções meridionais. Toda vez que vocês verem isso, meridionais, estamos falando do sul, dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, tá bom? Este clima ele apresenta as menores temperaturas do país. A alta latitude e a atuação da massa de ar polar são fatores determinantes da baixa temperatura. Nós vimos no início da aula, né, que quanto mais distante
da linha do Equador, que é uma área de grande incidência solar, mais frio vai ser, né? Nós vamos ter menos calor, e aí uma área de alta latitude. Então, isso e a massa de ar polar que vem dos polos, né, vai trazer a friagem, vai ser determinante para a temperatura da região sul do Brasil. Apresenta grandes amplitudes térmicas. Por quê? Porque no verão a temperatura costuma ser alta, mas no inverno, às vezes, ela pode chegar a ser negativa. Uma coisa importante é que as chuvas elas são bem distribuídas nessa parte do país, tá bom? Onde tem um clima subtropical. Então, vamos lá agora. É importante lembrar, gente, que a extensão territorial de um país ela vai ser muito importante para que haja diversas ocorrências climáticas, né? Quanto maior o território, a extensão geográfica de um país, maior a diversidade de climas, né? O clima ele vai poder ser influenciado por relevos, pela continentalidade, pela maritimidade. Se a gente tivesse um território pequeno, com certeza não teria tanta diversidade climática como tem. O clima ele vai influenciar a nossa vida de diversas formas. Coloquei aqui algumas imagens, né, para mostrar isso, como, por exemplo, o nosso modo de se vestir. Tem aí a imagem dessa moça, né, com luva, touca, com cachecol, casaco. Tem regiões do país onde isso não vai ser possível em nenhuma parte do ano, porque vai ser sempre quente, não vai ter frio, a ponto de a pessoa precisar se vestir dessa maneira. No nosso modo de construir casas, né? No sul, as casas elas são feitas de madeira e as pessoas dizem que aquece mais do que a casa de tijolo. Aqui eu coloquei na imagem uma casa de palafita, porque quando aumenta, né, o rio, ele sobe, o rio enche, aqui é a região norte do Brasil. A casa sendo construída dessa forma vai impedir que a água entre na casa. Então, os modos como a gente constrói casas também são influenciados pelo clima. A plantação, né? Eu coloquei a imagem aí de uma plantação de cacau. O cacau ele precisa que o clima seja quente para que ele se desenvolva. Então, jamais a gente vai conseguir plantar cacau no sul, né? Como seria muito difícil plantar morango e manga, por exemplo, no nordeste do país, porque essas frutas já precisam de um clima fresco, né? Onde o solo ele é congelado, um solo muito frio vai impedir a semente de germinar. Então, nós vamos ter essas diferenças no modo como a gente vive aqui nesse território, né? Influenciado pelo clima. Agora vamos ver algumas questões para a gente ter mais ou menos a noção como é que isso pode cair, né, nos vestibulares. Com base no mapa acima, assinale a opção que indica corretamente a classificação de climas que leva em consideração as massas de ar de cada região numerada. Então, aqui nós temos, né, 1, 2, 3, 4, 5 regiões. E o 1, gente, nós sabemos que é o que? A região norte, que nós vimos aqui na aula, que é o clima equatorial. Então, nós vamos ter a letra B e a letra C, falando de clima equatorial, né? Na letra B, o primeiro é o equatorial, o segundo diz que é o tropical semiárido. E o terceiro é o tropical, sendo que está mostrando ali o sertão nordestino, que nós vemos que tem o clima semiárido, né? Então, essa já está eliminada. A letra C vai falar que 1 é equatorial úmido, a 2 é tropical, confere, a 3 tropical semiárido, a 4 litorâneo úmido, né? Está mostrando ali a faixa do litoral brasileiro, e a 5 subtropical úmido, que nós acabamos de ver que o clima do sul é subtropical. Então, a resposta correta seria a letra C, tá bom? Aqui essa questão também está bem facinha. O Brasil, em face de sua enorme dimensão e da influência de outros fatores estáticos e dinâmicos, possui uma grande variedade de tipos climáticos. Assinale o tipo climático que domina a região sul do país. Aí nós temos letra A, frio oceânico, que não é um tipo climático visto no Brasil. Nós temos o tropical de altitude, que é um clima que acontece no território brasileiro, mas não é no sul. Nós temos o subtropical, temos o temperado continental, que também não é um clima que ocorre no Brasil. Temos o subequatorial. Nós acabamos de ver que o correto, né, que ocorre na região sul, é o subtropical. Tá bom? A resposta certa, novamente, seria a letra C. E, por fim,
para a gente terminar a nossa aula, nós temos a seguinte questão. O sistema de alerta baseado em satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, detectou 498 quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia Legal, por corte raso ou degradação progressiva, em agosto de 2009. Desse total, 301 quilômetros quadrados foram registrados no Pará. A cada quinzena, os dados são enviados ao IBAMA, responsável pela fiscalização das áreas. O sistema indica tanto áreas de corte raso, que são quando os satélites detectam a completa retirada da floresta nativa, quanto áreas classificadas como degradação progressiva, que revelam um processo de desmatamento na região. Esse texto é adaptado do site do INPE, e a questão é, o texto faz referência a uma região em que predomina o clima, nós estamos falando aqui, né, da floresta amazônica, da região norte do Brasil. Qual é o clima que predomina na região norte do Brasil, que está próxima à linha do Equador, que nós vimos no início da aula, é o clima equatorial, né, próximo da linha do Equador. Nós temos letra A, tropical úmido, tropical semiárido, né, que é característico do Nordeste, tropical semiúmido, subtropical úmido. E nós vemos que subtropical é característico da região sul. Então, a característica correta é equatorial. Lembra sempre disso, norte ele está próximo à linha do Equador. Então, o clima ele é equatorial, ok? A resposta correta seria a letra E. Então, gente, a nossa aula está terminando aqui. Obrigada pela presença de todos vocês, espero que tenha sido produtivo, tá bom? Qualquer dúvida ou coisas que não entenderam, podem entrar em contato comigo pelo e-mail que eu deixei na nossa turma. E é isso, um beijo e até a próxima aula.